Fala, jovem! Eu sou Charles Assunção, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nos últimos vídeos eu comentei com você sobre um pouco como foi minha trajetória para estudar, para passar na Microsoft. E uma das coisas que eu citei foi que eu usei muito LeetCode. E eu pensei hoje trazer um probleminha simples do LeetCode, mostrar como é um pouco a plataforma, como é o tipo de problema que tem lá, a gente resolver ele juntos aqui. E é isso. Se você gostou da ideia, se você gosta desse tipo de problema, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente bastante, incentiva a gente bastante a continuar criando conteúdo aqui. E é isso aí, vamos lá. Então, basicamente, eu trouxe um probleminha que eu acho super legal. Eu já resolvi ele algumas vezes antes, tem muito tempo. Espero que eu consiga resolver ele agora sem problema nenhum de novo. É um problema onde a gente vai usar um pouco de recursão. E vamos entender o problema primeiro. Aqui, essa é a plataforma do LeetCode, onde a gente tem na esquerda a descrição do problema, exemplos do que é esperado. E na direita a gente tem um editor de código, a gente pode escrever o nosso código ali. Não é o que a gente vai usar hoje, mas vamos entender o problema. É um problema para a gente gerar parênteses, mas como assim? Dado o número n de parênteses, escreva uma função que vai gerar todas as combinações de parênteses bem formados. O que é um parênteses bem formado? É um parênteses que ele tem a parte que abre e a parte que fecha. Então, vamos supor que se a gente tivesse parênteses que abre, fecha, fecha, isso não seria parênteses bem formados, estaria faltando um parênteses que abre para formar o par. A gente tem aqui, a gente consegue ver alguns exemplos do que ele espera que a gente faça. Então, vamos começar pelo mais simples. Se fosse dado o número 1, ele esperaria que a gente retornasse um array com apenas uma combinação possível de parênteses bem formados, que é essa combinação aqui. Se fosse dado o número 3, a história já muda um pouco, porque tem várias combinações, várias permutações do que você pode fazer com os parênteses bem formados. Esse seria um resultado maior. Então, basicamente, a ideia é que você gere parênteses bem formados, todas as combinações possíveis, e a gente vai ir lá para o VS Code agora, onde a gente vai realmente escrever o código. Então, eu tenho aqui o VS Code, uma pasta que eu criei em alguns vídeos anteriores. Ela é simplesmente uma pasta vazia. Eu chamei essa pasta de stud. E o que a gente vai fazer aqui agora é inicializar ela como um projeto onde a gente vai usar npm. Então, um projeto onde a gente pode baixar as dependências do npm. E o que a gente vai instalar aqui, coisas bem simples, é só o Jest, para a gente rodar nossos testes. E o Babel, para que o Jest consiga entender a sintaxe que a gente vai usar de importação de módulos, que é a sintaxe do ESNext, que basicamente é o mais próximo do que a gente vai usar no dia a dia ali. Simplesmente eu estou instalando o Babel para evitar usar o require do Node. E é isso. Então vamos lá, vamos começar inicializando esse projetinho, essa pasta, com um projetinho do npm. E para isso é um comando muito simples, é simplesmente npm init. Ele vai fazer várias perguntas e a gente não vai se preocupar com elas agora. A gente pode abordar como criar um projetinho mesmo, um pacote no próximo vídeo. Mas por agora a gente vai simplesmente dar enter para tudo, não é interessante para a gente agora. Bom, a gente criou o projetinho. Rodamos o npm init, a única coisa que ele fez pra gente foi criar um arquivo package.json, como você pode ver ali, com várias configurações pra gente. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui agora é instalar as dependências que eu falei, como dependências de desenvolvimento, são dependências que a gente não vai precisar na produção, não vai precisar depois que fizer o build. E para isso, a única coisa que a gente faz é quando a gente rodar o npm install ou npm i, a gente vai passar uma flag -d maiúsculo, que é para indicar que é de desenvolvimento. Então, basicamente, essas são as três dependências que a gente vai precisar. O Jest,
o Babel Core e o Babel Preset. Depois de instalado, você vai ver que aqui a gente tem agora um package lock.json e uma pasta chamada Node Modules. Então significa que foi tudo bem. Uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui agora é criar uma configuração básica do Babel. Deve ser algo bem simples, é simplesmente a configuração que o Jest vai usar. Como padrão, a gente vai usar só o arquivo babel.config.js. Tem outras formas de você criar isso, você escolhe. Então essa aqui é uma configuração bem básica do Babel, então simplesmente dizendo que a gente vai usar o preset, e é isso. Não tem muito segredo aqui, a gente pode abordar o que significa tudo isso aqui depois, mas não é importante pra gente. Se você quiser tentar fazer isso tudo que a gente está fazendo aqui, copiar e colar isso daqui, deveria funcionar. Então não tem nada demais aqui, é uma configuração bem simples, bem básica do Babel. O que a gente precisa fazer agora é criar onde a gente vai trabalhar. Por convenção, a gente tem essa pasta source, src, a gente vai criar dois arquivos, que é um arquivo onde a gente vai escrever o nosso algoritmo e um arquivo de teste. Então, basicamente, aqui eu tenho dois arquivos, o arquivo parentheses.js, onde a gente vai escrever o nosso algoritmo mesmo, e o arquivo parentheses.test.js, onde a gente vai escrever os testes que a gente quer fazer. E eu pensei em a gente começar com teste, um pouco da filosofia do TDD. A gente vai escrever os testes vão estar quebrados, os testes não vão funcionar, mas a gente sabe o que a gente espera daquele algoritmo, e quando a gente escrever o algoritmo, esse teste vai simplesmente passar a funcionar, e a gente sabe que a gente fez tudo certinho que a gente deveria fazer. Basicamente o que a gente começa fazendo aqui então é importando a função que a gente quer testar. A gente vai criar a nossa primeira suite de teste, nosso primeiro describe aqui. E para os nossos casos de testes, a ideia é não tentar complicar muito. Vamos pegar os exemplos que o LeetCode deixou para a gente lá e escrever eles aqui como formatos de casos de teste. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi literalmente copiar e colar os exemplos que o LeetCode dá para a gente. Então, se a gente passar o número 1 para a função, a gente espera que retorne aquele array com um parênteses. Se a gente passar o número 3, a gente espera que retorne todas essas combinações com 3 parênteses possíveis, de parênteses bem formados. Então vamos lá, vamos escrever o código. Finalmente vamos escrever a função. E o que eu pensei aqui agora, vamos por partes. A função que a gente vai exportar, a função principal, ela recebe um número. Essa é a assinatura da função, ela vai receber um número, ela vai retornar um array com strings, que são as combinações de array, combinações de parênteses fechados. E essa nossa função ela vai ser uma closure, porque a gente vai manter o resultado do lado de fora, a gente vai manter o resultado no escopo da função maior, da função pi, vamos chamar assim, e dentro dali a gente vai ter uma segunda função, que é a função que vai gerar a recursividade para gerar outros parênteses para a gente. Pode parecer um pouco confuso, mas vai ficar mais claro quando a gente começar a escrever o código aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exportar essa função que a gente vai criar agora, para que os nossos arquivos de testes possam consumir elas. Nossa função vai receber um número. A gente vai ter que manter o resultado controlado dentro dessa função, que vai ser um array, e no final a gente vai retornar esse array. E isso ainda continua não funcionando. E a maior prova disso é que se a gente rodar nossos testes agora, você vai ver que eles vão estar quebrados. Só que para a gente rodar nossos testes, a gente tem que escrever nossos scripts. E onde a gente faz isso? No nosso package.json. Então, se a gente for aqui no package.json, você pode ver que a gente tem essa parte de scripts, que não tem nada, tem só um script de teste, que simplesmente vai escrever que não tem nada implementado. Então, a gente vai escrever ali, e não é nenhum segredo, nem nada complicado, a gente só vai chamar o Jest para rodar pra gente. E a gente vai criar um segundo script aqui, que a gente vai chamar de test_watch, que vai chamar o Jest de novo, só que passando uma flag para falar para ele que a gente quer que ele continue olhando para os arquivos e para qualquer alteração nos arquivos ele rode os testes de novo para ver se agora ele está passando. Então basicamente esses são os dois scripts que a gente vai precisar, os dois scripts que a gente vai usar para tudo aqui agora. Já vamos rodar eles de uma vez.
Você vai ver que a gente tem aqui uma suíte de teste, que é o nosso describe ali, com 2 casos de teste falhando. E o nosso objetivo é colocar eles passarem a ficar verde. Então vamos lá, como eu falei, a gente vai precisar de uma segunda função aqui, que é a função que vai rodar recursivamente, gerando esses parênteses pra gente. Vou chamar essa função de generate, dentro da nossa função, não importa muito, ela só tem conhecimento ali dentro, nada externamente vai conseguir chamar ela. E o que essa função vai receber? Essa função ela vai ser uma função recursiva, onde a gente vai passar qual é o valor, qual é o número de parênteses abertos, qual é o número de parênteses fechados e qual é a string com os parênteses em si que a gente tem atualmente. Então, basicamente, essa é a assinatura da função que a gente precisa. E aqui tá os valores iniciais. A gente começa com nenhum parênteses aberto, com nenhum parênteses fechado, e quando a gente não tem nenhum parênteses aberto ou fechado, nossa string está vazia. Quando a gente está escrevendo alguma função recursiva, a primeira coisa que a gente faz é escrever a nossa condição de parada, ou a nossa condição de sucesso, que seria a condição onde a gente vai adicionar a string atual para o nosso resultado, que é essa variável que está no escopo externo, guardando os valores para a gente. Então, a nossa condição de parada aqui é quando o número de close, o número de parênteses fechados, foi igual ao n passado, foi igual ao número passado. Ou seja, se eu fechei 3 parênteses, se eu passei o número 3 para geração de parênteses e eu fechei 3 parênteses, significa que eu gerei todas as combinações com 3 perfeitas, porque eu abri 3, fechei 3, e então eu completei o máximo que eu podia. Então eu vou pegar aquela string completa, fechada, e adicionar ela no resultado. Qual seria o segundo passo aqui? O que a gente vai fazer? Enquanto o número de parênteses abertos for menor do que o número que a gente passou, a gente tem que continuar abrindo parênteses. Então a gente vai chamar essa função recursivamente, passando um número a mais, que a gente está abrindo agora, e passando a string mais um parênteses aberto. E agora, como simples último passo, se a gente já passou todos os parênteses abertos, o número de parênteses fechados ele vai ter que chegar a um momento de coincidir com o número de parênteses abertos. Então, enquanto meu número de parênteses fechados for menor do que o meu número de parênteses abertos, eu vou incrementar o número de parênteses fechados e passar uma string fechando um parêntese de novo. Concatenar minha string com mais um parêntese fechando. Então, basicamente, a nossa função recursiva para gerar os parênteses, ela deveria funcionar do jeito que está. Eu vou gerar os parênteses, vou abrir os parênteses enquanto o meu limite não chega, enquanto o meu limite de n não chega. Quando o meu limite de n chegar, eu vou passar a fechar os parênteses. E pela recursividade, quando a gente for fechando os parênteses, quando a gente recursivamente for voltando na pilha, vai chegar um momento onde o número de fechados e de abertos não vai coincidir, e ele vai voltar novamente, adicionando os outros parênteses, formando todas as combinações para a gente. Então a única coisa que falta a gente fazer aqui agora é chamar a nossa função para ela ser executada, correto? E assim como mágica, os nossos testes estão passando. Esse é um pouquinho do TDD, é assim que funciona. A gente atendeu às nossas expectativas. E para testar isso agora, vamos copiar esse código e jogar lá no LeetCode para ver se ele funciona. Vou só rodar o código aqui agora. E o nosso código foi aceito. Passou em todos os testes. E é isso aí. Uma última coisa que eu queria fazer aqui agora é a gente rodar esse código e a gente poder ver passo a passo como que ele é executado. Então vamos lá, linha por linha. O nosso close começa com 0, então ele não é igual ao nosso n, que é 2. Então ele vai pular para o open. Como o nosso open ele é menor do que o n, ele vai chamar essa função de novo, passando o open como 0 mais 1, então 1. E a string com a string vazia mais um parêntese de abertura. Então se a gente conferir aqui agora, o nosso valor do open
é 1 e a string é uma string com parênteses a mais. O nosso close ainda não é igual a n, então ele vai chamar o open de novo, porque o open ainda é menor do que o n. Nosso open vai ser agora igual a 2. E nossos parênteses abertos vão ser 2, que é o nosso limite, é o nosso n. Então, a partir desse momento, ele começa a olhar o close. O nosso close ele é menor do que o open. Então, ele vai chamar a função novamente, passando o close mais 1 e passando uma string, a nossa string atualmente, que tem 2 parênteses abertos, com mais um parênteses de fechamento. Então, você pode acompanhar aqui. O nosso close agora é 1 e temos um parênteses de fechamento. Para continuar, o nosso close ainda é menor do que 2, que é o nosso valor atual do open. Ele vai chamar de novo a função, passando mais 1 para o close e mais um parênteses de fechamento. Então você pode ver que agora ele gerou perfeitamente a combinação de 2 parênteses fechados, que é a nossa primeira combinação, que vai para o nosso resultado. Então, isso é adicionado ao nosso resultado. Temos a nossa primeira combinação. Como nenhuma mais condição é aceita, ele vai terminar a função e voltar um nível na recursão. Então, você pode acompanhar aqui que a gente voltou para o nível onde a gente só tinha um parênteses fechado. Ele vai voltar de novo mais 1. E aí, ele continua a nossa função a partir do momento que ele parou a execução. Porque quando ele chamou pela primeira vez, a nossa execução parou aqui, ele não continuou a função. Então, ele vai continuar a função da partir dali da primeira vez. Então, agora, ele vai passar mais um fechamento e ele vai repetir isso, como a gente fez na primeira rodada da recursão aqui, até completar que a quantidade de parênteses fechados seja igual à nossa quantidade limite. Pronto. Ele gera essa combinação, que é a nossa última combinação possível para 2 elementos. Ele vai terminar a função, não tem mais o que fazer na função, ele volta tudo os níveis da recursão. Terminando a função, ele vai para o nosso próximo passo da função, da nossa closure, da função acima, e simplesmente retorna o resultado. Bom, é isso. Pode parecer um pouquinho complexo. Se ficou alguma coisa que não ficou muito clara aí, você pode deixar no comentário, eu tentar te explicar melhor. E às vezes eu tento deixar algum link de algum material, alguma coisa do tipo assim. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.